Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler, e os irmãos acompanhem, a partir do versículo 1. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para o que é mortal ser absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus querido, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, nos ensina através da tua palavra e do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Amados, esse texto em 2 Coríntios é um dos textos onde existe toda a teologia
do cristianismo, do sacrifício de Cristo, da redenção de Cristo, da ressurreição, da redenção, do sacrifício expiatório, da obra salvífica completa de Cristo. E Paulo começa esse texto nos dando, uma esperança tremenda ao nosso cristão. Ele começa a dizer assim: se essa casa terrestre se desfizer, se esse corpo aqui se acabar, for lá para o túmulo, não se preocupa não, porque nós temos de Deus um edifício, não feito por mãos, mas eterno no céu. Não é uma casa de tijolo, de pedra, é um corpo glorificado, um corpo que Deus tem preparado para nós cristãos. E Paulo começa a dizer sobre essa questão, e ele diz que é por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é no céu. O cristão, eu sempre digo, o cristão tem essa esperança de ser revestido de Deus para viver eternamente com o Senhor. E é interessante que nesse capítulo que nós lemos em 2 Coríntios, tem algumas coisas que nós não prestamos atenção quando nós fazemos uma leitura assim, esporádica, ou uma leitura superficial do texto. Existem algumas coisas muito importantes sobre as questões dessa realidade da nossa vida com Cristo. E a primeira coisa que nós temos aí, amados irmãos, é que, veja bem, a espera de um novo lar, de um novo corpo, faz parte da nossa vida, como diz o versículo 1. A nossa vida, o nosso corpo, o nosso lar, é uma parte importante da nossa fé. Estamos aqui neste mundo, mas não sabemos se Jesus vai vir arrebatar sua igreja hoje, ou se amanhã, ou se iremos encontrar com o Senhor. Outra coisa que Paulo fala exatamente, sobre a motivação, aqui no versículo 14, Paulo diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que morreu por todos, logo todos morreram. Então, o amor de Cristo, veja bem, ele é uma motivação para nós cristãos. Prosseguimos nessa caminhada. Nós temos essa motivação gerada pelo amor de Deus em Cristo para as nossas vidas. Uma outra coisa que nós vemos aqui é no versículo 15, onde Paulo diz: e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então agora nós possuímos uma nova vida, uma vida que já não é mais só nossa, mas compartilhamos o nosso viver aqui com o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma outra verdade que nós poderemos dissecar sobre isso a noite toda e entraríamos no dia da manhã tranquilamente sobre esse assunto. Uma outra coisa que nós vemos aqui é que nós temos agora, aqui no verso 7, é que nós temos também uma nova realidade de vida que diz aqui, olha, nós andamos agora por fé. O nosso caminho agora já não é mais um caminho normal. Diz aqui o versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. O cristão é alguém que já não anda mais como ele andava, vendo as coisas naturalmente. Ele anda por fé, ele caminha por fé. A vida dele agora é através da fé. Ele vive através da fé, ele se comunica através da fé, ele trabalha no seu trabalho, mas a sua fé não está eliminada do seu trabalho. Ele tem fé que um dia ele estará num outro país, num outro mundo sobrenatural. Em tudo isso, essas motivações, essa nova vida, Paulo diz no verso 17 que agora nós temos uma nova posição, e essa posição é a nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então veja bem, irmãos, é nova criatura. Então nós temos que ver que exatamente nós somos diferentes das demais pessoas. Então, diante disso, essa nova criatura é uma nova criação, gerada por Deus, porque nós nascemos no normal, de carne e osso. Quando nos tornamos cristãos, nascemos para Deus, nova criatura, novo ser. No verso 18, Paulo explica agora que tudo isso provém de Deus, que se reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, Deus ministério da reconciliação. Isso é agora a nova comunhão. Sem Cristo, sem novo nascimento, não temos comunhão com Deus. Não adianta nós fugirmos disso, isso é uma realidade. Para ter comunhão com Deus, veja bem que é uma sequência. O verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura, nova comunhão. E Paulo diz no verso 18, tudo provém de Deus. Se nós estivermos em Deus, nós estivermos em Cristo, não nascer de novo,
for nova criatura, esquece a comunhão com Deus. Isso é uma realidade também absoluta nesse texto sagrado, e são verdades que tem que ser bem deixada clara. E no versículo 15, veja bem, diz aqui o texto sagrado: olha, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu, ressuscitou. O que isso quer dizer? Veja bem, nós temos agora um novo sentido de vida. A nossa vida agora não é mais uma vida dentro da normalidade, veja bem, do cotidiano, mas é através de uma vida agora gerada por Deus em nós. E quando nós vemos agora o versículo 7, porque andamos por fé, essa nova vida agora, esse novo caminho traçado por Deus, para nós vivermos de acordo com o querer de Deus e não com o nosso querer. Bom, diante disso tudo, então nós temos agora algo sobrenatural da parte de Deus para nós. Irmãos, isso é uma pincelada do conteúdo teológico do texto, histórico do texto, para nós entrarmos na mensagem que eu quero compartilhar com você, se Deus nos permitir. O que é um cristão? O que é um cristão? Irmãos, no contexto hoje, cristão, as pessoas vão ser cristão de qualquer maneira. No contexto que nós fizemos uma análise superficial aqui, não é isso. Nós vemos que ser um cristão é possuir um novo estilo de vida. Então, repita comigo: ser cristão é possuir um novo estilo de vida. Então, isso no contexto desse texto. Ser cristão é possuir um novo estilo de vida. Não é dentro dos padrões que as pessoas acham que é ser cristão, não. A Bíblia deixa a coisa bem clara aqui, que é isso aí. Ser cristão é possuir um novo estilo de vida. É o contexto da profecia bíblica. Então, irmãos, nós vivemos em um mundo aonde impera o antropocentrismo. O que é isso, irmãos? O antropocentrismo, ele gera uma sociedade que ela influencia as pessoas na base do comportamento natural do ser humano. Antrópico quer dizer o homem. Veja bem, o ser humano, o homem é grande. O homem, ele tem que ser exaltado. O homem tem que ser, veja bem, até cultuado. Então sofremos a influência dessa sociedade antropocêntrica. Por quê? Porque dentro do contexto da sociedade antropocêntrica, o homem, ele é divinizado. Então o homem se torna divino. Veja bem, é a humanização de Deus e a divindade do homem. Inverte os valores da palavra de Deus. O homem passa a ser grande e Deus passa a ser pequeno. A verdade é essa. O antropocentrismo diz exatamente isso. É a divinização do homem. O homem se torna divino e Deus se torna humano. Olha, Deus agora ele tem que se tornar igual a nós. Não, irmãos, Deus se tornou igual a nós aqui, como a Bíblia fala, que Cristo, ele morreu por todos nós, ele fez tudo o que precisava, e diz aqui: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, que nos ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não nos imputando seus pecados, e nos impôs em nós a palavra da reconciliação. Agora em Cristo, veja bem, nós não somos agora seres humanos normais, nós somos agora filhos de Deus. Agora Deus se tornou homem na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo Deus se tornou homem. Então o homem hoje ele quer ser um Deus. Então o homem ele quer ser tão grande que não existe mais status para o ego do ser humano. Então, veja bem, hoje o presbítero, no conceito do evangelicalismo moderno, o presbítero não é nada. Na Bíblia Sagrada é muita
João disse que era presbítero, Pedro disse que era presbítero, mas no antropocentrismo da sociedade que vivemos, presbítero não é nada, o diabo não é nada, na Bíblia Sagrada é. No conceito de Deus é, no conceito humano não, porque o homem quer ser grande. Então o ego, para massagear o ego do homem se torna Deus, se torna divino, e Deus se torna humano. Então veja bem, o que isso quer dizer, pastor? O homem tenta destronar a Deus com sua soberba e autoridade humana. Olha que os camaradas chegam a dizer assim: olha, eu vou fazer e Deus vai fazer. Eu vou fazer e Deus tem que fazer. Não é desse jeito, não. O Senhor é soberano. Deus é soberano. Deus é Senhor. Nós somos criaturas. Nós não somos criadores. Nós somos criaturas. Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, pela sua compaixão, pelo seu amor imenso, Ele olha para nós com o seu olhar de misericórdia, como diz Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas o homem se torna soberbo, se torna arrogante. Hoje nós vemos, irmãos, que nós estamos hoje dentro de uma liderança que é o chamado Nabucodonosor II. Soberbo, não é essa grande Babilônia que eu construí? E é interessante que Deus tinha dado um sonho para ele, e ele não lembrava nem do sonho. Precisou Daniel rever o sonho para ele e contar a interpretação para ele. Olha, cabeça de ouro, certo? Mostrando a estátua lá do como foi, e ele, assim mesmo, achando que era o bambambam, essa não é a Babilônia que eu construí. Vai comer capim para você ver só que é bom para tosse. Irmãos, o homem hoje está no mesmo sentido da arrogância de Nabucodonosor. Então veja bem, o homem tenta destronar Deus com sua soberba e autoridade humana. Olha, eu vou, porque Deus vai ter que fazer. Não, irmãos, não é assim não. Outra coisa, irmãos, o homem não respeita a autoridade absoluta de Deus. Deus, irmãos, é absoluto, é soberano em tudo. Em tudo, em tudo. Olha, quando a gente lê esse texto aqui, dá para você falar assim: olha, eu estou nas mãos de um Deus poderoso, que pode fazer desse universo aqui, simplesmente fazer assim, ó, mudar essa terra lá para baixo e a água vir para cima. Deus pode fazer? Pode. Deus é absoluto, Deus é o Senhor da história. Deus eu creio num Deus que salva, cura, batiza com o Espírito Santo, um Deus que muda a história, um Deus que pode mudar a nossa vida no fiat, quer dizer, numa explosão do momento. Deus pode fazer, mas Deus é o Senhor, é absoluto, é Ele que pode fazer. Então veja bem, o homem não respeita mais a autoridade absoluta de Deus. Hoje tem muita gente mandando em Deus, mas ele manda no Deus da parede, naquele Deus que está na parede, aquele Deus, eu vou encostar Deus na parede. Esse não é o Deus da Bíblia Sagrada. O Deus da Bíblia Sagrada, ninguém manda nele, ninguém ordena, Ele é o Senhor absoluto, Ele é que manda e Ele é que faz. É diferente. Outra coisa, irmãos, o homem entroniza-se colocando no centro de tudo. Hoje o ser humano se acha tão grande, se acha tão impotente, que hoje o ser humano, olha, eu sou fulano de tal. Rapaz, você não é nada. Por maior que seja o seu cargo, por maior que seja, olha só, por maior status que você tenha, se Deus quiser te derrubar, Deus te derruba em dentro de poucas horas. Tinha um cara aí que saia todo ano nas revistas aí, revista Forbes, revista não sei o quê, o cara mais rico do Brasil. Hoje é um mendigo, quase. Cadê o camarada? Cadê? Tinha um outro que era não sei o que lá na Inglaterra. Cadê o camarada? Sumiu tudo. Irmão, o homem se entroniza colocando-se em tudo, esquecendo de um Deus que é Senhor. Quem tem que estar no centro da nossa vida, no centro da nossa fé,
ao Senhor. Por mais que nós tenhamos, tudo provém de Deus. É Deus que nos dá, é Deus que nos concede, é Deus que é o Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Mesmo naqueles momentos que nós achamos que não é Deus, mas é Deus trabalhando com nós cristãos. É por isso que Paulo deixou aqui, olha, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Estamos unidos a Cristo pelo seu sofrimento por tudo. Então outra coisa, irmãos, aqui nós vemos hoje nessa questão, dessa influência da sociedade antropocêntrica, é exatamente que as religiões querem o cristianismo centrado no homem e não em Deus. Irmãos, eu não sou um crítico, eu estou fazendo uma análise, estou pregando o que o texto diz aqui, como Paulo diz aqui, olha, veja bem, verso 11: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na nossa consciência sejamos também manifestos. Por que Paulo está dizendo isso? Irmãos, as religiões querem o cristianismo centrado no homem, não em Deus. Elas querem uma religião que enalteça o homem, que faça do homem grande. Olha, meu filho, você vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ser o presidente da república. Pode, Deus pode tirar você de trás de um torno de uma empresa e colocar lá no Palácio do Planalto. Só que tem uma coisa: Deus tem que ser glorificado nisso. Agora, aonde Deus está sendo glorificado, essas pessoas muitas vezes nem lembram que existe Deus. Isso aqui é para nós cristãos, irmãos. As religiões querem o cristianismo sentado no outro, não é Deus. Por que isso? Por quê? Porque a religião sentada no homem enaltece o homem. Então o homem se torna soberbo, arrogante. Olha, eu conquistei, eu fiz, olha o que está aqui, olha isso aqui, aquilo outro. Irmãos, não existe uma coisa mais triste do que você participar de uma reunião onde tem 4 ou 5 empresários, pequenos empresários bem-sucedidos, que estão crescendo. Misericórdia, irmãos, só falam em dinheiro, em pompas. Poucos dias eu vi uma conversa, 2 camaradas conversando: rapaz, e você comprou aquele barco? Ó, comprei, você vê que aquele barco lá, então depois não sai daqui, nós vamos lá para o Guarujá, vamos pegar o barco, vamos passear, não sei o que, tá, mar. O outro, não, porque eu tenho que fazer isso. O outro comprou um avião. Irmãos, Deus, e pessoas se diziam cristãs, hein? Pessoas diziam cristãs. Agora, final de semana, barco, avião, passear. Deus fica em segundo plano. Essas religiões querem o cristianismo sentado no homem, não em Deus. O dia que der, eu vou à igreja. O dia que não der, sabe, não vai dar para ir. O que é importante, eu estou bem, eu adquiri, eu possuí. Eu tenho, obter a paixão do ser humano. É a religião da conquista, da vitória. Não estou dizendo que Deus não pode dar, e eu creio no Deus que dá, que faz grandes coisas. Mas o ter ou obter não é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é a nossa vida cristã com Deus. Então nós vemos aqui uma outra coisa, que para as religiões, né, esse evangelicalismo moderno, para as novas roupas das pregações, Deus é instrumento manipulado. Olha, nós vamos fazer uma campanha tal, e Deus vai ter que fazer. Deus é manipulado pelo homem, pelo projeto humano. A verdade é essa: Deus é manipulado pelo projeto humano. Irmãos, eu sempre falo, evangelizar é baseado em Mateus 13. A Bíblia diz que o semeador saiu semear. Uma pedra caiu no meio do caminho, uma palavra caiu no meio do caminho, outra caiu no meio dos pedregais, outros caiu no meio dos espinhos, e uma caiu em boa terra. Você não escolhe aonde você está semeando. A nossa obrigação
obrigação de semear. Mas agora voltando para Paulo, Paulo disse: Paulo plantou, Apolo regou. O crescimento quem deu foi quem? O Senhor. Eu fui lá, fiz isso, meu irmão. É o nosso dever, nossa obrigação de semear. Quem vai dar o crescimento é Deus. Quem vai fazer as almas ser salvo é Deus que salva. Não é o ser humano que salva. Quem salva a alma é Deus. É Deus. O nosso dever é semear. Então, veja bem, as novas roupagens das pregações hoje, Deus é um instrumento manipulado. Deus tem que fazer, porque se Deus não fizer, rasga a Bíblia. Mas um pecado em cima do outro, somente isso. É um pecado em cima do outro. Você vai rasgar a Bíblia, você vai pecar contra a palavra de Deus. Outra coisa, por exemplo, Deus tem que trabalhar para realizar todos os gostos e prazeres dos seres humanos. Olha, Deus hoje, Ele é um ser que trabalha para realizar todos os gostos e prazeres. E o pastor Enéas, na semana teológica aqui, ele sempre usa isso. Eu conheço o Enéas há muitos anos, e ele fala que Deus para muitas pessoas é como o Aladim na lâmpada mágica, né? Chega lá na lâmpada, lá passa a mão assim, olha, o que você quer? Peça 3 desejos, e tem que fazer, né? Não é desse jeito, irmãos. Nós vamos pedir, se estiver dentro do projeto de Deus, do plano de Deus, Deus tem o maior prazer em nos dar, mas tem que estar dentro do projeto dele. Se estiver dentro do projeto dele, ele dá. As mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. Os seus ouvidos estão agravados, não, nem as suas mãos escolhidas, não. Deus quer nos abençoar? Quer, mas tem que estar dentro do projeto dele. Como diz Paulo aqui, irmãos, olha que Paulo diz assim, e assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos desse modo. De que modo, irmãos? Um instrumento manipulado, um Deus que faz os meus prazeres? Não é desse jeito, não. Deus é soberano, é o Senhor. E uma outra coisa, muitos acreditam que podem ordenar Deus, pode mandar em Deus, porque Deus tem que fazer. Olha, começa o ano, às vezes tem umas frases que, olha, irmão, chega a ser blasfêmias. Olha, nós vamos começar o ano, nós começamos aqui orando 12 noites, para 12 noites de janeiro, para 12 meses de bênção. Tudo bem, irmãos. Se Deus quiser abençoar, Deus vai abençoar. Oramos com o nosso. Mas agora, mandar em Deus, que Deus vai ter que fazer. Eu vou ordenar Deus fazer. A Bíblia diz lá em Isaías, e Paulo escreveu nos Romanos, capítulo 9, diz também essa mesma coisa. Pode o vaso de seu oleiro, porque ele fez assim? Eu posso falar para Deus porque Deus me fez dessa maneira? O vaso pode dizer, esse ponto aqui pode dizer para o irmão que fez assim, por que você não fez assim? Por que não fez mais bonito? A criatura, irmãos, não manda no Criador, é o Criador que manda na criatura. Mas hoje, irmãos, a inversão de valores é uma realidade. Essa sociedade antropocêntrica, o homem é o centro de tudo. Os valores não estão em Deus, estão no homem. Irmãos, quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, veja bem, nós vamos ver a coisa diferente. O evangelicalismo moderno, nesse evangelho moderno, Deus agora não é o Senhor, Ele é o serviçal do homem. Ele está a serviço do homem agora, não é mais servo de Deus. Agora Deus é servo do homem. Deus tem que fazer para o homem, não o homem fazer para Deus. E nessa troca, muitas vezes mal interpretada, irmãos, mal interpretada por nós achamos que Deus tem que fazer para nós fazermos. E a Bíblia nos ensina o contrário. Nós fazemos para Deus fazer por nós. Olha, Moisés, diz o povo santificar hoje, que amanhã eu vou passar no nosso meio. Josué, santifica o povo hoje, que amanhã eu vou fazer grandes coisas dentro de vós. Nós temos que dar o nosso passo para Deus fazer a parte dele. Mas nós estamos hoje com um evangelho diferente. Deus tem que fazer para nós fazermos depois. Não, irmãos, não é assim não. Nós fazemos para Deus agir em nosso favor. Deus tem por obrigação, no caso das pessoas, de cumprir todos os caprichos humanos. Olha,
Aqui entra uma série de coisas dessa sociedade antropocêntrica. Todos os caprichos sendo humanos Deus tem que cumprir. Olha, Deus tem que me dar uma casa no Jardim São Caetano, Deus tem que me dar um carro de 180 mil reais, Deus tem que me dar, irmãos, Deus pode, mas o fundamento não é esse, o fundamento é vida com Deus, como Jesus ensinou em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro é a nossa salvação, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida com Deus, e o restante deixa por conta dele. Deus pode abrir uma grande porta de emprego? Pode. Deus pode fazer você ganhar muito dinheiro? Pode. Mas primeiro Deus quer a minha vida, Deus quer a tua vida para ele agir. Lembra daquela parábola de Lucas? Do rapaz que plantou e olhou para a plantação assim e falou: meu Deus do céu, onde eu vou colocar tudo isso que eu vou colher? Onde? Vou derrubar os celeiros, fazer os celeiros maiores, porque não cabe nada aqui, e vou dizer para minha alma: come, bebe e regata, porque tem que me adquirir para toda a tua vida. Aí o Senhor Jesus fala assim: louco, desta noite pedirão a tua alma o que tem preparado para ti. Plantou, Deus abençoou, tinha abundância para regalar a vida, mas não estava preocupado com o principal, que era a vida eterna com Deus. Nesse texto, segundo os Coríntios, irmãos, Paulo escreveu exatamente para mostrar: olha, se isso fizesse tabernáculo, nós temos um edifício não construído por mãos humanas, mas eterno no céu. Aonde está a nossa segurança? Jesus falou que aonde estiver o nosso coração é o nosso tesouro. Nós não traz tesouro na terra, onde a traça vem, o ladrão rouba, mas nós não traz tesouro no céu. Aonde está o nosso coração nessa vida? No ter, no obter? Nós necessitamos, irmão. Todos nós precisamos de um bom emprego. Deus pode dar, Deus pode abrir. Você pode fazer uma campanha com Deus e falar: Senhor, eu preciso do meu emprego, porque eu quero testemunhar do Senhor que o Senhor é bom, e o Senhor promete, o Senhor cumpre. Deus pode dar, pode. Deus pode te dar um casamento, te dar um marido, te dar uma mulher. Deus pode, só que Deus quer primeiro a minha vida, a tua vida. Deus quer primeiro o nosso coração. Que primeiro Deus quer isso, irmãos, para Ele ser glorificado e exaltado. Em segundo lugar, nós cristãos vivemos numa sociedade doente, e essa sociedade doente, ela contagia. Esse antropocentrismo, ele contagia a sociedade. Os valores são invertidos. Na minha época, apanhar de cabo de vassoura, apanhar de régua, rabo da pula no interior lá, porque chicote, tinha que chegar de pra lá, era normal, certo? Vara de amora, rapaz, tinha um pé de amora lá que era doido para cortar aquele pé de amora lá, viu? Misericórdia, rapaz, aquilo dói, viu? Hoje não se pode mais a mãe e o pai chamar a atenção da criança, né? Porque vai preso, né? É maltratos, é não sei o que, é tanta coisa. A inversão de valores, né? A sociedade hoje é uma sociedade onde o homem, né? Veja bem, olha, seu... irmãos, essa sociedade é uma sociedade doente, é podre, é uma sociedade que fere as narinas de Deus, é como Sodoma e Gomorra. Há demais remoer as capacidades que foram tomadas por Deus na ira de Deus. Então, veja bem, essa sociedade é uma sociedade que não aceita morrermos para esse mundo. Olha que Paulo diz no verso 14 aqui: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando assim, nós assim, que se eu morrer por todo, logo todos morreram. Morrer para Cristo, ser cristão, para ter uma vida submissa à palavra de Deus, ser cristão, para estar embaixo de uma doutrina, aonde, veja bem, eu não posso fazer isso, aquilo, outro, mas de jeito nenhum, irmãos.
cristianismo não proíbe fazer nada, não. Você pode fazer o que você quiser, só que você vai dar conta do que você fazer. A Bíblia só nos orienta a fazer o certo e condena a fazer o errado, só isso. A Bíblia orienta a fazer o certo e condena a fazer o errado, só isso. Só isso. Nada mais do que isso. Não é o cristão falar a religião, não. A Bíblia nos orienta a fazer o certo e condena a fazer o errado. Quem fizer o errado vai dar conta diante de Deus. Fez o certo, vai ser louvado. Fez o errado, vai pagar por isso. Então essa sociedade não aceita morrer para esse mundo. Por quê? Sabe por quê, irmão? É uma sociedade que não aceita a luz de Cristo brilhar nos cristãos, não. Porque incomoda as pessoas. Você, como cristão no seu trabalho, você vai incomodar. Você, como cristão, onde você mora, você vai incomodar. Irmãos, acorde para a vida. Eu sempre falo, irmãos, a igreja não tem espaço nesse mundo. A igreja, nesse mundo aqui, é um corpo estranho. Se as pessoas pudessem, irmãos, você quer acabar com esses batidão, com esses pancadão e tantosão que existe aí de barulho? Telefone para o 90, tem uma igreja aqui, no número tal, assim, tá um barulho danado aqui, ninguém consegue, mas os caras vêm na hora eles vêm lá. Agora, se você bater um pancadão aqui, os caras vão, qual é o seu nome? Você vai RG, falou que é a igreja, os caras vêm na hora. Porque a igreja não tem espaço nesse mundo, irmãos. A igreja é um corpo estranho nesse mundo. Então as pessoas não aceitam você morrer com Cristo e nascer com Cristo, porque a sua luz vai atrapalhar as pessoas. Então nessa sociedade está doente. Por que isso, irmão? É uma sociedade que não aceita o não dos seus valores. Os valores da sociedade, quando você diz para eles assim, isso está errado, comprou a briga ou não comprou, marido? Mas compra uma briga, meu amigo. Se você bobear, abre até processo contra você. Abre, estou falando para você. Se você bobear nessa questão aqui, uma sociedade, veja bem, olha só, que não aceita o não dos seus valores. Se você está assim, eu não aceito isso. Rapaz, porque a Bíblia condena isso, se prepare. Você é perigoso e parar diante do tribunal. E chegar lá, o homem da capa preta vai contra você ainda. Porque essa sociedade não aceita o não dos seus valores. Os valores desses são valores de Satanás, e Satanás não abre mão dos valores dele. E a Bíblia Sagrada também não abre mão dos valores de Cristo. É a guerra no reino espiritual. É o diabo lutando pelos valores dele, mas a igreja tem que lutar pelos valores de Cristo, irmãos. Mas nós somos a minoria. E a maioria sempre vence nessa sociedade perversa. É a maioria que escolhe os governos, é a maioria que escolhe os deputados, os senadores, os vereadores, os prefeitos, é sempre a maioria. E essa maioria não aceita o não dos valores deles. E nós, como minoria, nós estamos sofrendo a influência dessa sociedade maléfica. Então, veja bem, essa sociedade, irmãos, é uma sociedade oposta aos padrões da Bíblia Sagrada, desse texto que nós estamos analisando aqui. A Bíblia Sagrada, veja bem, os valores da Bíblia Sagrada são os valores do Evangelho. Os valores do mundo, dessa sociedade, são os valores dos padrões deles, adquiridos pelo conceito deles. Então o homem, no seu pedestal da fama, ele cria uma lei. Então ele cria uma lei. Quantas leis tramitam lá no Congresso Nacional? E graças a Deus muitas são aprovadas, porque não é o homem que não quer aprovar, não, é que Deus não deixa aprovar. Porque
Porque se dependesse do homem, muita coisa tinha sido aprovada já, contra os princípios da igreja. Muita coisa teria sido aprovada, mas nós temos um Deus que trabalha por nós ainda. Enquanto nós somos fiéis, Ele permanece fiel pela sua igreja. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus não abandonou a sua igreja. Então os valores da Bíblia Sagrada são um, os valores dessa sociedade são outro. Então existe um confronto de valores, e esses valores, irmãos, é que vai determinar quem é filho de Deus e quem não é. Se nós deixarmos os valores do mundo sobrepujar os valores da Bíblia Sagrada, nós deixaremos de ser cristãos. O Dr. Martin Lloyd-Jones, o maior pregador do século passado, e para mim o maior teólogo do século XX, Dr. Lloyd-Jones, pregando no ano de 1961, ele disse uma frase: 1961, o que o mundo necessita urgentemente são de pregadores que enfatizem as verdades e os valores do Evangelho de Cristo, porque essa sociedade está doente, está enferma, está apodrecendo o mundo. A mais urgente necessidade de 1961 era pregadores da palavra de Deus que pregassem a verdade. Imagina hoje como nós estamos vivendo nesse mundo terrível. Então, irmãos, outra coisa sobre o cristão e essa sociedade que nos contagia: para essas pessoas saírem do mundo, não existindo a ação dos valores cristãos, veja bem, não existe igreja. Irmãos, não existindo os valores, do Evangelho de Cristo na comunidade igreja, não vai existir igreja. Então, como é que eles trabalham? Essa sociedade antropocêntrica, dominada por Satanás, pelas hostes malignas, eles trabalham para tirar os valores da igreja, do Evangelho de Cristo, e colocar os valores humanos, para mascarar a igreja, e só ter o nome de igreja, mas não é a igreja de Cristo, é a igreja de Laodiceia. É a igreja sou rica e abastada e de nada tenho falta. Aí Jesus fala assim: é miserável, pobre, cega e nu. Essa sociedade trabalha para tirar os valores do Evangelho de dentro da igreja. E se nós cristãos não tomarmos cuidado com isso, os valores do Evangelho serão tirados. Só que não existe igreja. Irmãos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte, é o padrão da igreja. Os valores do Evangelho estão naqueles 3 capítulos das doutrinas de Cristo. E é isso que o mundo não aceita. O mundo quer acabar com esses valores dentro da organização chamada igreja. Mas tem uma coisa que eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Pode se levantar o diabo, o mundo, a sociedade perversa, mas os remanescentes fiéis irão permanecer. Deus, em toda a sua história, Ele sempre contou com os remanescentes fiéis, aqueles que estavam dispostos a dar sua vida pelo Evangelho de Cristo, pela obra de Deus. Então, outra coisa, irmãos, quando fala dos valores do Evangelho de Cristo, inicia-se a deteriorização da humanidade. Uma das coisas que essa sociedade não aceita é a nossa diferença. Irmãos, você fala assim, olha, você chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, o casamento, ele é exatamente o quê? Homem com mulher. É exatamente o padrão de Deus. Não, o casamento é daquilo que a pessoa quer, não são os valores de Deus. Então, quando faltam os valores do Evangelho, inicia-se a deteriorização da humanidade. A humanidade está se deteriorando pelos valores que estão sendo concebidos, pelos valores que estão sendo padronizados por essa sociedade antropocêntrica, a divinização do homem, o homem no centro de tudo, e Deus o objeto de uso das pessoas.
Irmãos, se nós não acordarmos com essa realidade, quando nós acordarmos vai ser tarde. Nós somos a luz do mundo, Jesus falou. Nós somos o sal da terra. Luz é para dar brilho, para iluminar o caminho. Sal é para preservar as coisas boas do Evangelho de Cristo. Outra coisa, irmãos, quando não se aplica os valores do Evangelho de Cristo, inicia-se as crises sociais. Irmãos, você sabe que os Estados Unidos da América é um país fundado por cristãos, presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, luteranos, cristãos verdadeiros, que fundaram a América, o Canadá, fundaram escolas, as grandes universidades, a maior do mundo até hoje, como o lugar de Harvard, foi fundada pela igreja presbiteriana, as escolas, tudo isso a igreja fez. Os Estados Unidos deixou de valorizar o que era sagrado, começou a valorizar as conquistas humanas. Os Estados Unidos está sofrendo consequência hoje. Existe uma profecia de 1981 que disse que se os Estados Unidos não voltassem ao Deus que fundou aquele império, veja bem, ao Deus que fundou aquele império, que aquele império ia se deteriorar. E está acontecendo, irmãos. É exatamente isso aqui, olha. Quando se não aplica os valores do Evangelho de Cristo, inicia-se as crises sociais. Está lá a crise social dos Estados Unidos. É uma crise que não tem fim, não. Não tem jeito, cada dia vai piorando. A mesma coisa somos nós, irmãos. Se nós como igreja não acordarmos para isso, o mundo não tem mais conserto, não. O que pode fazer diferença nesse mundo é a igreja do Senhor. Até ele não arrebatar, porque o que ele arrebatar acabou também. Outra coisa, irmãos, a igreja no mundo é como sal para evitar o apodrecimento da sociedade e conservar os valores de Cristo. A igreja como sal é para preservar o quê? É para evitar o apodrecimento da sociedade dentro da própria igreja. Mas infelizmente, irmãos, as próprias lideranças da igreja não estão preocupadas com isso. A igreja está se apodrecendo dentro dela. Os valores de Cristo não estão preservados mais. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, veja bem, elas querem status, elas querem nome, elas querem auditório. A mensagem do Evangelho de Cristo, a mensagem tradicional, como Paulo pregou aqui em 2 Coríntios capítulo 5. E é interessante, irmãos, que a gente quando começa a estudar os Coríntios, nós só temos 2 cartas, mas Paulo escreveu foi 4 cartas para a igreja de Coríntios, 4. E nós temos 2 na Bíblia Sagrada. E graças a Deus nós temos essas 2 aqui. Então, veja bem, a igreja como luz faz aparecer na sociedade o pecado contra Deus. É por isso que essa sociedade não aceita a igreja como ela é. Porque você como igreja, você faz aparecer dentro da visão dela, dos olhos dela, dentro da imagem do cerebral delas, o pecado que elas cometem contra Deus. Como diz Isaías capítulo 3, versículo 9: o parecer do seu rosto testifica contra si, e como sonoro publica os seus pecados. Não é verdade, irmãos? O pecado testifica no rosto das pessoas, aparece para mostrar realmente quem a pessoa é, testifica publicamente. Mas Deus, irmãos, Ele levantou uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja gloriosa, uma igreja que vai ser arrebatada para morar eternamente com o Senhor nos céus, uma igreja onde o Senhor vai ser exaltado e glorificado aqui na terra. Não estamos falando, irmãos, de tradições, não estamos falando, irmãos, de bons costumes, estamos falando de vida com Deus, lá dentro de nós, nova criatura, nova criação, convicção de que somos gerados pelo Espírito e pela palavra, somos novas criaturas realmente, novas vidas.
Existem dois povos, a igreja e o mundo. O mundo não aceita a igreja, e a igreja não pode aceitar o mundo, mas infelizmente o mundo tem aceitado a igreja. Terceiro lugar, irmãos, não vai dar para terminarmos, mas vamos fazer um apanhado rapidinho. Deus precisa de servo para fazer a diferença desse mundo. João 17,15. Olha o que o Senhor Jesus Cristo falou. João capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha, Jesus foi bem claro. Não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor, eu vou estar com eles no mundo, como o Senhor esteve comigo. Eles não vão sair do mundo, não, eles vão ficar lá. Mas eles vão ser a diferença desse mundo. Então existe uma nítida distinção entre os que vivem o Evangelho de Cristo e os que dizem cristão. Irmãos, sabe, irmãos, não é ser careta, não é ser ortodoxo, não é ser radical, não é ser liberal, nem profundo, não é nada disso não, mas é ser cristão. Os valores do cristianismo têm que ser entregados. É interessante, irmãos, que segundo as boas línguas aí, a pessoa quando entra numa sociedade perversa aí, ele é obrigado a cumprir tudo que ele terminar lá, até o estatuto. Se você não obedecer aquele estatuto, os caras matam. E ninguém obedece o estatuto da Bíblia Sagrada. Ninguém quer obedecer o estatuto da Bíblia Sagrada. É interessante isso, né? Se não obedece, mas lá obedece, se não obedecer, morre. Aí Jesus falou assim: louco, você tem medo daquele que mata o corpo e não pode jogar a alma no inferno? Ou daquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno? Nós cristãos, irmãos, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Pode matar o nosso corpo, pode matar, só que a nossa alma vai para Deus. Agora, a pior pessoa morrer sem Deus e ir para o inferno. Aí está o negócio. Então, irmão, nós cristãos, veja bem, olha só, temos a responsabilidade de fazer a diferença dessa sociedade. De que maneira, irmãos? Nos comportando como cristãos e testificando de Cristo. Concluindo, nós cristãos somos transformados por Cristo para transformar o mundo. Cristo nos transforma para transformarmos o mundo. Diz aqui Paulo no versículo 19: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós cristãos somos transformados por Cristo para transformar o mundo. Nós vamos mostrar para esse mundo que existe uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Nós cristãos somos diferentes porque nascemos diferentes. O nosso nascimento não é natural somente na carne e no sangue, não. Nós nascemos da carne e do sangue do nosso pai e da nossa mãe, mas nós temos um nascimento gerado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. É um novo nascimento, é uma nova criatura, é uma nova vida, é uma nova posição, é um novo ser, diferente dos seus conceitos, dos seus preconceitos. É uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado. Nós cristãos temos a prioridades diferentes dos demais, somos opostos a eles. As nossas prioridades são diferentes das prioridades do mundo. A prioridade do mundo, no fim de semana, é uma balada. A prioridade do crente é estar na casa do Senhor. Pelo menos se não é, deveria ser. Vamos ficar em pé.